Sobre os editais, eles têm requisitos diferentes, ou seja, cada edital você vai ter que ler para saber quais são os pontos focais do edital. Mas é interessante que eles têm uma linha que norteia todos. Então todos têm uma estrutura parecida. O que eu vou falar aqui é sobre a estrutura parecida, tá? Por exemplo, em relação à Lei Rouanet. Quando eu dou aula de projetos de Lei Rouanet, eu digo que os projetos têm que ser abrangentes. Porque a Lei Rouanet ela te dá 3 anos para executar. Então eu falo lá, cara, você vai fazer um festival de cinema, não tem os filmes ainda? Não tem problema. Não tem o curador? Não tem problema. Você coloca lá que o curador vai ser decidido quando você captar, etc. Escrever para edital é o contrário. Você não pode ser abrangente. Você tem que ser o mais específico e conciso possível. Quanto mais amarradinha tiver a sua ideia, melhor. Então vai fazer um festival de cinema? Cara, o nosso curador é o curador tal, currículo do curador. Segue a linha tal, muito bem justificada a linha dele. E vai escolher os filmes tais, por isso, isso. Tá entendendo a diferença da Lei Rouanet? Então, o edital ele tem que ser específico e ele tem que mostrar que o projeto está pronto para acontecer. A lei de incentivo, não. O projeto pode ser pensado durante a captação, até porque você não sabe quando você vai captar. Já o edital ele fala, é 100 mil reais. O que você vai fazer com esses 100 mil reais? O quanto mais completo o seu projeto tiver, melhor, tá? Então, anotem isso aí em termos gerais, assim, linhas gerais, com o mindset para escrever para edital. Você tem que ter projetos específicos. Você tem que manter uma coerência entre as áreas do seu projeto. Então, todo projeto ele vai pedir objetivos, justificativas, o cronograma, né? Ou seja, as etapas de trabalho, metas quantitativas, metas qualitativas, ficha técnica e principalmente orçamento. Então, como manter a coerência? Eu começaria pelo orçamento. Normalmente, o orçamento, o próprio edital, ele te dá uma planilha para você preencher. E aí a planilha tem lá pré-produção, produção, pós-produção, divulgação e custos administrativos. Aí você vai prever já na planilha inteira tudo o que você vai gastar. Repare no seguinte: respeite os limites que o edital propõe, porque edital penaliza. Qual a diferença de edital para a lei de incentivo? Edital você está concorrendo com outras pessoas, então são 100 vagas, são 100 concorrentes para 10 vagas. Então, quanto menos errar, melhor. Então, o edital bota lá. O proponente só pode receber 15%. Olha como é importante manter a coerência. Aí o proponente está lá na ficha técnica como coordenador geral e curador do projeto. O coordenador geral, ele pode trabalhar nos 12 meses. Então, ele pode trabalhar na pré, na pós e na produção. O curador não faz sentido, ele vai trabalhar só na pré-produção. Então vamos manter a coerência. Quando eu for colocar etapas de trabalho, eu vou colocar o curador na minha pré-produção. Explicar lá, pré-produção vai durar 2 meses, vai ter um curador e um coordenador geral. Na produção, o coordenador geral continua fazendo tais e tais funções e termina na produção, na pós-produção, organizando, fazendo os pagamentos, etc. O coordenador geral trabalhou 12 meses, o curador trabalhou 2 meses. E você é o proponente. Então, você tem que ter currículo de curador para o edital e currículo executando projetos culturais, como produtor, por exemplo. Então, esse tem que ser o seu currículo. Coerência da ficha técnica com as etapas de trabalho e agora com o orçamento, porque você, como proponente, você só pode receber 15%. Então, você vai receber lá 4 mil por ser curador, 2 mil em um mês, 2 mil no outro, e 12 mil por ser coordenador. Você vai receber 1.000 em cada, vai dar 16 mil. Vamos dizer que o projeto é de 100 mil. Você já passou os tais 15% que o proponente pode receber. E, gente, 15% que eu falo é só um exemplo.
Cada edital vai ter isso à sua maneira. Mas o problema é não ser penalizado. Então você vai ter que ler o edital. Isso é uma coisa que aparece em quase todos os editais. O proponente vai receber até X% do valor, tá?